como que é essa experiência de ser mãe? Eu amo. É a melhor experiência. Muda a vida. Meu Você viu meu melhor filho papel aqui, né? é ser mãe. Você viu meu filho aqui? Adoro. Muda a vida mesmo. É maravilhoso. Quando foi? Que ano que foi o Tami? Tami foi em 84. Eu tava estourada no Piripipi. Ah, é? Foi no auge? Aí todo mundo, meu Deus, a gravadora, pra eles deve me proibiu de aparecer grávida, me proibiu de amamentar em público, me proibiu de pegar ela no colo na frente de todo mundo. Porque achou que iria atrapalhar essa imagem da sex symbol, Caramba. Foi assim... E você teve meio que esconder mesmo a gravidez? Sim. Ninguém tem imagens da minha gravidez do Tami. Só quando nasceu mesmo, aí que começou a... Pô, isso deve ter sido ruim, né? Na época. Mas e aí, quando você fez esse sucesso, você imaginou o que ia acontecer com a sua carreira? Não imaginava nada. Não? A gente com 18 anos, o que a gente imagina? Mas você aproveitou a vida, assim? Lógico, mas com certeza. Já tinha seu dinheiro, ganhando seu dinheirinho. Gastava tudo. Mas você morava com seus pais nessa época ou não? Já tinha saído de casa? Não, um comecinho eu morei e depois eu fui morar sozinha. E aí? Morando sozinha? Não. Com carreira... Primeiro que eu não tinha tempo de viver. Você não conseguia nem aproveitar, eu né? Eu fazia uma média de 40, 45 shows por mês. O quê? Eu fazia às viajando, vezes... assim? Eu fazia 6 às vezes numa noite. Eu trabalhava assim? todos os dias. Como 6 numa noite? Na mesma cidade? Na mesma cidade. Por exemplo, Rio de Janeiro. Eu começava às 8 da noite, terminava às 6 da manhã. E como que era o show? Tipo, era uma danceteria? Eram discotecas. Naquela época era discoteca. Né? E eu, como na época só tinha 2 músicas, eu cantava 4, 5 vezes as mesmas músicas. Ah, é? Pô, e a galera na pista enlouquecia. Aí você saía de lá, ia pra outro lugar. Isso. 6 numa mesma noite. Nossa, que loucura. E você também viajava, né? Pra tudo quanto é lugar, não viajava? Viajava, era o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu cheguei a fazer Europa, Estados Unidos também. Nessa época já? Mas pra público brasileiro? Pra público brasileiro. E a ideia como que chamava lá? De cantar em francês, foi por causa disso também? Não, é porque ele já... Quando a gente começou com a ideia de eu cantando em inglês. Como ele é argentino, a gente cantava em inglês e espanhol. E o francês foi pra mudar um pouco. Ah, é? Mas foi ideia dele ou não? Sempre dele. Como que era? Je suis la femme. Je suis la femme. Como que é? Ele canta, ele é... Mon amour. Aí, tá vendo? Ele tem uma banda gospel, ele tem. Que legal. Muito afinado, o Lene. Nem tanto, mestre, nem tanto. Então, aí quando você começa a viajar o Brasil, fazendo shows e chacrinha e tudo isso, e o que te passava na cabeça, assim? Olha, como eu te falei, eu era muito nova, então tudo pra mim era uma diversão. Na verdade, eu me divertia, fazia o que eu gostava, que era cantar e dançar, e ainda ganhava dinheiro. Mas na época tinha filmes, tinha essas coisas? Não tinha, né? O cinema brasileiro não era... Não, era muito ruim. Era muito ruim, né? Não tinha essa... Não tinha. Agora tem filmes maravilhosos. Agora a gente tem prazer de assistir os filmes brasileiros. Exatamente. Porque eu pensei isso, né? De repente, a sua carreira ir pra filme, pra outras coisas. Não, né? nem novela. Não. Nem novela? Não tinha. Mas sua ideia não era, tipo, também ser atriz? Não. Nunca foi. Minha vida era cantar e dançar. Sempre gostei disso. Tá. Tenho. Mas faz tempo. Como foi essa experiência de fazenda, de ficar fechada? Todo mundo que faz fazenda, eu pergunto isso daqui. Olha, no começo eu até achei legal. Quando você entra lá e você é solteiro, você não tem filhos, não tem responsabilidades... Deve ser uma maravilha. Você fica numa boa. Mas eu já tinha filhos nessa época, eu já tinha... Todos os meus filhos, acho que só não a menorzinha. Então, era complicado porque eu ficava preocupada. Saudade. Não, a saudade nem era tanto, mas eu sou a genitora, a que cuida de tudo dos meus filhos. Ainda hoje. Eu sempre fui pai e mãe deles, então eles dependiam de mim, eu não podia, eu ficava muito preocupada. Porque então, você não tem notícia nenhuma, né? E eu toquei o sino. Porque você deve dar um desespero mesmo, né? Eu fiquei muito preocupada. Ansiedade, né? O que tá acontecendo lá fora. E você tocou o sino por isso também. Mais por causa deles, porque realmente eu não tinha a segurança de que eles estavam bem sem eu. Mas a pressão lá dentro você achou normal? Esse lance de estar confinado? Não rola a pressão, acho que eu é que faço pressão neles.
Eu é que fazia pressão neles. O pessoal falou que foi em 2012. 2012. Tá vendo? Faz tempo. 2012. Tem também, eles estão pedindo pra falar do episódio do reality show Troca de Família, que foi na Record, em 2010. Foi muito legal. Como a gente foi? tinha uma experiência de trocavam as esposas, né? Eu ia pra casa de uma família e a pessoa ia pra minha casa. E foi muito legal porque eu peguei uma família onde a mulher era muito ciumenta e ela passava pra filha de 11, 12 anos, esse ciúme que ela tinha do marido. Então a filha tinha um ciúme doentio do pai. Então foi uma experiência assim muito legal de fazer ela enxergar tanto a mãe como a filha de que isso era uma coisa doentia para as duas. E ela passou de uma forma que antes dela sair de casa ela disse: você vai cuidar do seu pai, ele não pode ficar conversando com outra mulher. Então ela tinha uma coisa possessiva, né? Com o pai, e ao mesmo tempo ela se apaixonou por mim, pelo meu jeito de ser de mãe, de cuidar, de fazer comida. E olha só o que acontece justo na semana que eu tô lá. Ela fica mocinha pela primeira vez. Nossa, comigo. Com você lá. Então, assim, Você que teve a conversa com ela? Eu que tive a conversa, eu que tive que explicar. Nossa. Eu que tive que... foi muito legal, foi uma experiência, assim, incrível. E acho que pra mãe dela também. Pô, e essa ideia é muito boa, né? Porque, na verdade, ela não sabia quem era a artista que ia pra casa dela. Ela não sabe, sabe na hora. Ela só fica sabendo quando ela chega na minha casa. Entendi. Que ela vê o Tami. Aí que ela descobre que a Gretchen foi pra casa do marido dela. Entendi. Entendeu? Imagina, foi um baque. Na hora que ela entrou, ela disse: eu vou embora, eu não quero ficar aqui. A Gretchen na minha casa com meu marido. Já vem aquela ideia, né? Não sei. Porque é engraçado, né? Você sempre teve essa. Eu acho que foi a primeira sex symbol, assim, do Brasil, não foi? Ficava no imaginário. Ficava no imaginário, homens, né? E aí, quando ela percebe que não é nada daquilo, que eu tenho uma família extremamente estruturada, que os meus filhos são extremamente regrados, educados, têm horário. E na família dela não tinha esse negócio de horário, era qualquer nota. E aí ela percebe que eu não era nada daquilo que ela pensava. Mas e que, pelo contrário, né, na família dela, que não tinha as regras e as coisas normais que tinha na minha. Então, olha, foi incrível essa experiência. Mas isso é uma coisa que eu vejo muito aqui também. As pessoas têm muito preconceitos das pessoas, né? Principalmente de artista. Coloca as pessoas numas caixas, né? Porque ouviu falar ou porque viu alguma coisa. E acha que a gente é liberal, que tudo pra gente tá bom, que a gente não se importa com nada. Que não tem sentimento. Não é assim mesmo. E você como mãe, você falou que tem 3... 7. 7? Quando foi? Também é o primeiro? Também é o primeiro. Eu tenho 5 da minha barriga e 2 do coração. Olha que legal. E como que é essa experiência de ser mãe? Eu amo. É a melhor experiência. Muda a vida. Meu Você viu melhor meu filho papel aqui, né? é ser mãe. Você viu meu filho aqui? Adoro. Muda a vida mesmo. É maravilhoso. Quando foi? Que ano que foi o Tami? Tami foi em 84. Eu tava estourada no Piripipi. Foi no auge? Aí todo mundo, meu Deus, a gravadora, pra eles me proibiu de aparecer grávida, me proibiu de amamentar em público, me proibiu de pegar ela no colo na frente de todo mundo. Porque achou que iria atrapalhar essa imagem da sex symbol da... Caramba. Foi assim... E você teve meio que esconder mesmo a gravidez? Sim. E ninguém tem imagens da minha gravidez do Tami. Só quando nasceu mesmo, aí que começou a... Pô, isso deve ter sido ruim, né? Na época pra você. Foi e não foi, porque eu acho que foi aí que começou uma liberação mais da mulher, entendeu? Você tem um papel muito importante. Porque a mulher naquela época, ela tinha aquela coisa de que a mulher grávida não era uma mulher sensual. A mulher grávida não era mais uma mulher desejável. Exato. Então, assim, eu acho que eu derrubei alguns tabus vários, e algumas crenças. Vários tabus, né? Eu acho que pô, eu tô lembrando aqui várias coisas, né? Esse lance do empoderamento também contigo
talvez tenha começado, ou pelo menos você levou a outro nível, né? Com certeza. Agora as pessoas se enxergam também como hoje eu sou a referência da mulher empoderada. E por que você acha que foi esse lance de começar desde cedo, de ser independente, de assumir de não suas depender posições? de jeito nenhum de homem, no sentido de criar meus filhos sozinha, de não querer saber se as pessoas acham bom ou não que eu me casei não sei quantas vezes ou nenhuma. Eu tô pouco me importando com o que falam de mim. Não pagam suas contas. Não, de nada. Eu não me importo com nada. Eu não tô nem aí pra opinião alheia. O que interessa é o que eu penso e acabou. Mas isso sempre foi assim ou no começo te afetava um pouco? Ou você aprendeu? Assim. É mesmo? Sempre. Olha, eu lembro de uma cena, acho que eu tinha uns 17 para 18 anos, uns 18 anos. E naquela época, não sei se você lembra, que a mulher queria cabelo liso, ela fazia a touca, né? No cabelo, com um monte de grampo. E eu botava a touca, botava um lenço, né? Fazia a touca, botava um lenço. Minha mãe falava, vai na padaria comprar pão. E eu saía daquele jeito. E a Sula, minha irmã, sempre foi arrumadinha. E ela dizia, você vai sair na rua desse jeito, de touca? Se você encontrar o cara que vai se apaixonar por você. Se ele se apaixonar por mim de assim... touca é o cara. Que eu tirar a touca e jogar meu cabelo, aí ele vai morrer. Então eu não tava nem aí se eu tava de sandália havaiana. Naquela época, sandália havaiana era cafonérrima. Hoje em dia é chique. Nossa, quem usava sandália havaiana... Eu lembro. Era muito cafona. E eu saía de sandália havaiana, de touca no cabelo. Então, eu não tava nem aí se as pessoas gostavam, não gostavam, se me olhavam. Então, assim, é uma coisa minha. Essa coisa de nunca se importar com a opinião do outro é bem minha.